Paz, queridos, amém? Que bom estarmos aqui. A gente vai ter salinha hoje para as crianças? Tem? Certinho? Já posso? Então tá. Espera aí que a tia vai passar aí já. Você lá atrás? Não estou entendendo nada. Tudo certo. Amém. Queria compartilhar com você hoje uma palavra que queria que você abrisse comigo, ou acompanhe comigo a leitura em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Hoje eu gostaria de ler essa passagem com você, que fala sobre um momento muito difícil que um pai estava vivendo com sua filha. Então nós vamos falar sobre o pedido que o fariseu Jairo fez a Jesus para curar sua filha e o andamento disso. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão e ele estava junto ao mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e, vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e pediu com insistência: Minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curado. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz, fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a tua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele.
Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Até aqui. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, queremos pedir que o Senhor nos oriente em tudo aquilo que precisamos receber da Tua palavra aqui nessa noite. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Teu Espírito nos ajude no entendimento, na aplicação dessa palavra em nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Eu estou passando particularmente um momento assim bem delicado. Né? Domingo passado eu falei aqui, olha, estou preocupado, minha filha está internada, mas já vai estar em casa. Ela continua no médico, continua no hospital, continua internada. A evolução que se esperava não aconteceu. Ontem ela passou mal à noite, nós corremos lá. De madrugada apareceu o que a gente não queria, uma febre. Repetiu hoje durante o dia. E a gente está, assim, vivendo esse momento que eu estava até conversando com o irmão ali. É aquele momento que a filha vai para o hospital, o pneu do carro estoura, o óleo do carro começa a baixar, a geladeira para de gelar. E eu não estou inventando aleatoriamente, estou falando de tudo que realmente aconteceu comigo essa semana. E fora algumas outras coisas que a gente vai vendo e fala... Chega uma hora que a gente fala assim, Senhor, por favor, tem mais nada para quebrar não, né? Tem mais nada para acontecer. Eu estava também ali olhando no louvor, a Rani ministrando aqui, e eu falei assim, com a Rani ministrando e eu ministrando louvor e eu ministrando a palavra, nós vamos falar muito do mesmo tema. Essa menina, ela saiu do hospital agora, deve ter 2 dias. Eu fui essa semana visitá-la, internada, com uma crise de vesícula, estava amarela, graças a Deus melhorou, vai precisar fazer uma cirurgia. Juntando, né, a história dela com a minha, eu falei, qual será o assunto de hoje? Mas eu estou falando isso porque eu tenho conversado com algumas pessoas, e em especial essa semana, desde algumas semanas eu tenho voltado a fazer contato com uma pessoa que no começo nosso aqui, da igreja, esteve aqui no louvor, não sei se tem alguém aqui que vai lembrar dele, o Marcos Albuquerque. Ele era de Pernambuco, veio para aqui, é músico, professor de música, e depois, hoje ele está lá, ele é pastor lá em Pernambuco, hoje em Olinda. Ele soube dessa questão da minha filha e a gente tem conversado, ele tem mandado algumas palavras, porque Deus fez uma obra tremenda na vida dele, agora há poucos meses atrás. Ele estava internado no hospital para operar o intestino, porque ele estava com um tumor no intestino, e ele estava orando e pedindo a Deus que fizesse ali um milagre na sua vida, e um dia ele sentiu uma vontade de ir no banheiro, foi no banheiro e ele expeliu alguma coisa, e para encurtar a história, os médicos ficaram maravilhados porque não tinha mais nada para operar, não tinha mais nada para fazer, a não ser mandá-lo de volta para casa. Tem coisa que a gente às vezes não entende, porque o Marcos agora, a gente tem conversado também, e a nossa conversa começou muito por isso também, a sua esposa foi fazer os seus exames de rotina,
E ela está, nesse momento, passando por um tratamento de quimioterapia, porque descobriu um câncer na mama. E são essas coisas que a gente vive assim na caminhada, que a gente fica assim, às vezes, imaginando como que a gente pode vencer um negócio desse. Depois de uma alegria de ter um tumor milagrosamente expelido, ninguém consegue explicar como é que foi aquilo, como é que uma pessoa simplesmente evacua um tumor do intestino. E os médicos estão até hoje também se perguntando. E de repente, depois dessa grande alegria, vem uma situação dessa, mais uma situação dessa para ser enfrentada, que é a questão da esposa dele. Eu tenho conversado com ele também, e ele tem falado comigo, olha, eu creio que Deus vai fazer também. O caminho que ele escolhe eu não sei, mas Deus também vai curar minha esposa. Deus vai curar a Lorena aí onde você está. Sei que seu coração de pai está aflito, mas Deus está agindo na vida dela e tal. Quando foi hoje, eu estava assim... Ontem eu fui pregar num jantar de casais que já estava marcado e a minha filha Juliana ficou lá com a irmã e ela me ligou, pai, você precisa vir para casa, a Lorena está passando mal, a gente correu e eu fiquei por lá. Fiquei até agora, quase na hora de vir para cá, eu fiquei por lá. E eu estava sem carregador, Fátima também com os afazeres dela em casa, tem a mãe dela para cuidar, e a gente ficou ali com aquela... Fiquei sem carregador, fiquei sem celular, eu fiquei sem nada e tal. Só que antes do celular descarregar totalmente, eu vi uma mensagem do Marco. De vez em quando ele está passando uma mensagem para mim, ó, fica firme aí, meu irmão. E a mensagem que ele falou, ele gravou um áudio e falou assim, rapaz, me veio na mente agora, eu lembrei de uma palavra que um dia você pregou lá em São Miguel ainda. Isso deve ter 20 anos. Lá em São Miguel, uma palavra que você falava sobre a filha de Jairo. Você falou uma coisa muito interessante, tal, que é uma coisa que eu vou falar hoje aqui, que é uma interpretação muito interessante que a gente tem sobre esse momento da cura da filha de Jairo, da ressuscitação dela, né? E o que eu achei interessante é que eu fiquei hoje pensando no hospital e o que eu vou falar, e é assim que eu fico todo finalzinho da semana, assim, sobre a palavra de domingo, sabe? Senhor, eu estou andando, estou resolvendo as coisas, mas eu estou ligado e dizendo, Senhor, o que eu vou falar hoje e tal. E às vezes a inspiração vem de uma lembrança, vem de algo que eu estou lendo, estudando, vem enfim, de várias formas. E dessa vez veio justamente quando eu estava ali no hospital e preocupado, dizendo qual é a palavra que eu vou pregar para o seu povo hoje. E me veio a lembrança dessa palavra do Marcos. E eu falei, é isso aí. Eu queria falar hoje sobre esse Jairo e dizer para você que com a minha filha internada, eu acho que eu me aproximo um pouco, no meu coração se aproxima um pouco do que esse pai estava vivendo aqui. Do problema que esse pai está vivendo nesse instante, de deixar sua filha em casa e correr atrás de Jesus e dizer, eu estou precisando de ajuda. E aí a gente para pensar justamente nisso, a gente parar para pensar um pouco nessa história que eu estou contando, do mar, ele é curado, mas vem o problema da esposa, minha filha e tantos outros problemas, a gente para pensar justamente que os problemas, eles vão acontecer na nossa vida. E é interessante que isso não tem a ver com fidelidade ou infidelidade de alguém a Deus. A Bíblia diz que o sol nasce sobre justos e injustos. Então a gente precisa entender que a diferença que existe é que aqueles que conhecem o Senhor, eles passam por esses desertos, por esses vales, mas não passam sozinhos.
Isso não significa que não tenha aflição, que não tenha medo, que não tenha dor, que não tenha choro, que não tenha, enfim, todas as reações que qualquer ser humano teria. Mas tem consolo, tem conforto. Tem um Deus dizendo para você todos os dias: eu estou aqui. Eu não sei quanto a você, eu tenho meus momentos de oração, mas eu tenho muito comigo umas coisas assim, uma oração que eu faço com Deus que é toda hora, é todo dia, é dirigindo, é levantando, é tomando banho, porque eu entendo isso. E eu não sirvo um Deus que está comigo só no momento que eu digo assim: Senhor, agora é a hora da oração. Eu tenho um Deus que está habitando dentro de mim, e na hora que eu abro a minha boca para falar com Ele, Ele está: oi, filho, estou aqui, estou te ouvindo. E aí a gente precisa falar um pouco nessa palavra hoje sobre dificuldades, porque se a gente tem que passar dificuldades, e a gente precisa lembrar que a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as dificuldades, inclusive as lutas que a gente passa. E se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, significa que a gente vai ter algum proveito dessas dificuldades que a gente passa. E eu paro para pensar que dificuldade, a primeira coisa que a gente pode ter como lição disso é que dificuldade, ela, de alguma forma, ela gera proximidade de Deus. Isso parece meio estranho, mas às vezes é na dificuldade que a gente vai buscar nele solução. Sabe uma coisa muito interessante? Jairo era um dos principais da sinagoga, ele era fariseu, ele era daquele partido judaico, partido religioso, partido não era um partido político, mas um partido religioso, um grupo de pessoas, de religiosos judeus, que eram os que mais combatiam o ministério de Jesus. Eu acho que seria muito difícil esse Jairo procurar Jesus se não tivesse passado pela dificuldade que passa aqui. Porque é na hora das dificuldades que a gente, às vezes, lembra de Deus assim de uma forma mais contundente e especial, sem muitos atropelos e sem muitas distrações. É aquela hora que a gente olha para Ele e diz: por favor, Senhor. Tem até uma música que eu estou lembrando agora: olha para mim. É nessa hora que a gente começa a entender o que é o Salmo 46, dizendo que Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da adversidade, na hora da angústia. Na dificuldade, Jesus, Ele não nos abandona. Você pode dizer amém? Ao contrário, Ele se aproxima de nós. Ele se dispõe a estar conosco. E essa passagem de Jairo mostra isso. Se uma dificuldade está me afastando de Deus, é sinal de que o inimigo está conseguindo me enganar. Se uma dificuldade está me afastando de Deus, significa que, de alguma forma, eu estou sendo enganado. Porque o que a palavra de Deus está dizendo é que Ele é socorro bem presente na hora da minha angústia. Então, Ele não foi embora. Por mais que a gente possa ter essa sensação, Deus se ausentou, Deus foi embora, Deus, por que eu estou passando isso? E Ele me largou? Não, Ele continua com você. Ele é socorro bem presente, aleluia. Ele é socorro bem presente na hora da tua dificuldade. E por mais que eu esteja me sentindo abandonado, eu preciso lembrar da palavra de Deus, depositar fé nessa palavra e dizer: eu estou sentindo, mas eu não estou sozinho.
Deus quer se aproximar de nós. Aliás, Deus quer se mostrar próximo de nós na hora das nossas lutas e das nossas adversidades. Outra coisa que a gente aprende com as dificuldades também é que algumas dificuldades acabam nos mostrando Jesus como a única, ou quem sabe, a última saída. Também estou falando de Jairo. Como eu falei, eu creio que Jairo, um dos principais da sinagoga, um homem que tinha uma condição financeira boa para a sua época, pela posição que exercia, esse homem ele deve ter usado muito dos seus recursos para salvar sua filha. Talvez como aquela mulher que ele encontrou no caminho, que gastou muita coisa com os médicos e a sua hemorragia não foi curada. Jairo também deve ter buscado em tudo o que podia. Eu tenho certeza que esse pai, ele fez tudo o que podia para salvar a sua filha. Ele tinha boa condição financeira, ele podia recorrer à medicina. Ele também tinha a sua religiosidade, a sua tradição, mas nem medicina, nem religião adiantaram alguma coisa no caso da sua filha. Restou a Jairo, então, crer que Jesus era a única ou a última saída para ele. Sabe uma coisa que a gente precisa pensar nesse momento? Jairo, ele precisou romper algumas barreiras muito próprias, muito pessoais dele, como chefe da sinagoga, para ir até Jesus, dizer, por favor, me ajuda, salva minha filha. Mas a dificuldade fez Jairo olhar para Jesus. Sem essa dificuldade, Jairo certamente não veria Jesus, Jairo não buscaria, não procuraria Jesus, e Jairo também não veria o milagre que viu acontecer na sua casa. Portanto, essa dificuldade cooperou para o bem de Jairo. Essa luta cooperou para o bem dele. Você entende assim? Talvez a sua vida, a minha vida, esteja permeada de trechos da nossa história onde nós buscamos Jesus. E se não tivéssemos passado por alguma dificuldade que passamos, não o teríamos buscado e não teríamos visto o seu amor manifestado na nossa vida. Quando nós clamamos ao Senhor, nós obtemos resposta, isso é fato. Mas uma coisa que a gente precisa também aprender é que a resposta ela vem no modo e no tempo de Deus e não no nosso. Uma passagem muito parecida com a de Jairo é aquela do centurião. Está em Mateus 8 e Lucas 7. O centurião era um militar romano. Era outra pessoa também que dificilmente procuraria Jesus. Ele era romano, tinha sua religião pagã, cheia de deuses, politeísta. Ele era militar, era do exército do opressor. Precisava se colocar numa posição acima de qualquer judeu que estivesse diante dele. Mas alguém que ele amava, que ele gostava muito, estava na sua casa, passando mal, à beira da morte. E ele vai até Jesus e diz, Senhor, eu estou com o meu amigo, que era um amigo, em casa, passando mal. Ele vai morrer. Cura. E Jesus, assim como fez com Jairo, disse, eu vou na sua casa. Ele disse, não. Deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Eu não sou digno do senhor entrar na minha casa. Mas eu sou militar. Eu sou um centurião. Eu sei que se eu tiver com uma tropa diante de mim e disser para eles direita, eles vão para a direita. Se eu der uma ordem para eles esquerda, eles vão para a esquerda. Isso é autoridade. Eu entendo de autoridade. E por isso eu digo que se o Senhor disser daqui, se o Senhor der uma ordem, com a autoridade que eu estou vendo no Senhor, se o Senhor der uma ordem agora,
ele vai ser curado lá na minha casa. Jesus ficou admirado com aquilo que ouviu daquele centurião e disse: nem em Jerusalém, entre os judeus, eu vi uma fé como essa. E disse: pode voltar para casa, o jovem já está curado. E ele voltou para casa e certamente encontrou o jovem curado. Jesus cura o rapaz à distância e diz que foi feito conforme a fé do centurião. E como Deus tem um propósito para cada evento na nossa vida, eu creio que Ele pode curar agora, como Ele pode curar depois. Ele pode curar de perto, como Ele pode curar de longe. Ele pode fazer no tempo e do modo que Ele quer. Ele é Deus. Mas como foi com Jairo? Não poucas vezes a resposta dos nossos clamores não poucas vezes as respostas não são assim tão instantâneas. E por que eu estou falando isso? Porque se por um lado Jesus disse para aquele homem: pode ir, que ele acabou de ser curado lá na sua casa, você vai encontrar ele curado. Jairo procurou Jesus, e quando Jairo clama a Jesus e diz: por favor, me ajuda, minha filha ficou em casa, ela está morrendo. Jesus não disse para Jairo: pode voltar, mas Jesus disse: vamos fazer uma caminhada. E se tem uma coisa, uma figura que me faz entender a nossa vivência do Evangelho, o cristianismo, essa figura é justamente caminhada. Você já deve ter percebido que eu falo muito disso. Seguir Jesus, entregar a vida para Jesus, ser cristão, ser servo dele, ser discípulo dele, é aceitar justamente isso que Jairo aceitou agora. É Jesus colocar a mão no nosso ombro e dizer: vamos caminhar. Eu já falei isso aqui várias vezes. É Jesus colocar a mão no nosso ombro e às vezes dizer o quê? No caminho você vai entendendo. Tem coisa que você não entende agora, mas vamos caminhar. No caminho você cresce. E aí a gente abre um parênteses aqui justamente para isso. Tem coisa que talvez você não esteja entendendo agora, mas não para de caminhar com Jesus. Tem coisa que talvez esteja assim meio turvo ainda diante dos seus olhos. Não para de caminhar com Jesus. No caminho você aprende, no caminho você cresce, no caminho você ouve, no caminho você vai sendo edificado. Jairo clama a Jesus e inicia essa caminhada até a sua casa. Uma caminhada com Jesus. E quais são as lições que a gente tira dessa caminhada? Primeiro, quando nós clamamos ao Senhor Jesus, Ele nos mostra que nós não estamos sozinhos. A resposta de Jesus ao pedido de Jairo para ir à sua casa foi: sim, eu vou com você. Você clamou a mim e a partir de agora, estamos juntos. Você não está mais sozinho. Ele aceitou o convite e ele foi com ele. Quando você clama a Jesus, tenha certeza, é essa a resposta que você vai ouvir dele. As diferenças são aquelas que nós falamos agora mesmo. Às vezes Deus faz agora, às vezes Ele faz depois, às vezes Ele faz de perto, às vezes Ele faz de longe. Mas quando você clama a Jesus, Ele pega você pelo ombro e diz: você não está mais sozinho nessa caminhada. Ele aceita o teu convite. Jairo disse: por favor, vamos à minha casa. Jesus disse o quê? Vamos. Glória a Deus por isso. Segunda lição da caminhada. Nós precisamos chamar Jesus para entrar nos nossos problemas. Quando Jairo chama Jesus para ir na sua casa, ele está dizendo: por favor, entra comigo nesse problema, está pesado para mim. Está difícil. E é interessante a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente tem uma ilusão de achar que a gente só tem que chamar Jesus
para a hora da festa, para a hora da fortaleza. Que a gente tem que se encher de virtude, se encher de coragem, se encher de fé. E depois, quando a gente estiver assim, bem bonitão para tirar uma foto com Jesus, a gente dizer, Jesus, vem tirar uma selfie comigo. E Jesus está querendo, na verdade, que você clame a Ele quando você está amassado, amarrotado da vida. Jesus está dizendo, eu não estou muito afim de que você venha se gabar e encher o peito e dizer, ô Jesus, olha como eu estou bonitão, olha como eu estou cheio de fé, olha como a minha vida está dando tudo certo. Jesus está interessado mesmo de ouvir você dizendo assim, Senhor, eu não estou dando conta, eu estou precisando de ajuda. Entra no meu problema. Às vezes nós temos a tendência de deixar Jesus de fora. Está tudo pegando, está tudo pelo avesso na vida da gente, e Jesus às vezes está ali batendo na porta, estou aqui, e a gente, peraí Jesus, que eu tenho uns negócios para resolver aqui primeiro. Aí Jesus, querendo te ajudar, cara. Estou querendo te mostrar umas coisinhas que você não está vendo, calma aí. E o caso de Jairo mostra que Jesus ele também está interessado em entrar e intervir nos nossos problemas. Outra lição da caminhada. Haverá circunstâncias, situações desanimadoras, coisas que acontecem no meio da caminhada, que é aquele tipo de coisa que você diz assim, não tinha mais o que piorar e piorou. Já aconteceu isso com você? Jairo deixou sua filha morrendo em casa. Jairo tinha, no mínimo, muita pressa. Jesus, o senhor pode ir lá em casa? Posso, mas pensa comigo. Jairo estava andando com Jesus na boa, mas ele devia estar apressando o passo. Jesus, vamos mais rápido um pouquinho? Porque eu deixei minha filha muito mal. No meio da caminhada, uma situação acontece que parece que é para atrasar tudo. Uma mulher toca na orla das vestes de Jesus. Não sei se você já tinha reparado, mas esse milagre que acontece na vida dessa mulher hemorrágica acontece no meio da caminhada de Jesus com Jairo para ir até a sua casa. Jairo está indo com Jesus, vamos lá, não, fica calma, estou aqui. Você não está mais sozinho. Não, beleza, mas vamos mais rápido um pouquinho. E de repente, a mulher toca na orla das vestes de Jesus. Jesus faz o quê? Para. Alguém me tocou. Você já pensou em Jairo? Já leu essa passagem pensando no pai, no Jairo? Coçando a cabeça? Ah, não é possível, porque ele falou que alguém tocou nele. Uma multidão apertando ele de todo lado. Jesus, por favor, minha filha. Calma aí, Jairo. Calma, Jairo. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Quem foi? Jesus, pelo amor de Deus. Já tocou, a virtude já saiu, o negócio está resolvido. Vamos para minha casa, minha filha está morrendo. E aí a mulher, fui eu, Senhor. E aí Jesus troca uma ideia com essa mulher. Imagina a angústia. Bora, Jesus, minha filha está morrendo. Tem hora que parece que tudo está, né? Tem hora que quando você pensa, brincando com o que eu falei aqui no início, tem hora que quando você pensa que já está dando tudo meio errado, a geladeira para de gelar. Aí vem a outra lição dessa caminhada. É que além das circunstâncias desanimadoras, haverá também na caminhada notícias, palavras desanimadoras. Jairo está com pressa, Jesus para, a mulher conversa com ele conversa com a mulher e tal, e Jairo está, vamos embora, Jesus e tal. Quando diz a palavra no versículo 35, falava ele ainda quando os funcionários de Jairo
chegaram e disseram o que para ele? Sua filha já morreu. Agora sim, quando não tem, parece que não tem como piorar, aí vem uma notícia, uma palavra como essa. Jairo, existe. Jairo, larga a mão. Você tentou, fez o teu melhor, mas já era. Só que a outra lição dessa caminhada é a seguinte: Jesus comigo faz toda a diferença. Jairo deve ter pensado assim: está vendo, Jesus? Você foi parar, você foi conversar com essa mulher, o negócio dela já estava resolvido. Foi curada, saiu a virtude, largava ela lá, mas corria comigo lá em casa. Olha a notícia que acabou de chegar aqui. Mas o versículo 36 mostra que antes mesmo de Jairo ter tempo para falar, para pensar, para abrir a boca para falar qualquer coisa, Jesus disse para ele: não temas, crê somente. Mas Jairo, crê somente. Mas a minha filha... Interessante que no grego original, essa tradução aqui, que foi feita para crer somente, ela traz uma ideia de gerúndio, uma ideia de continuidade. E essa tradução para crer somente, ela também poderia ter sido, essa frase poderia ter sido traduzida para continue crendo. Não pare de crer. Não tema. Continue crendo. Da mesma forma que você creu e essa crença te fez sair de casa e me procurar, continue crendo. Não pare de crer. E sabe uma coisa? A outra lição que a gente tira dessa caminhada é que a última palavra sempre será do Senhor. As circunstâncias podem ser desanimadoras, as notícias podem dizer ou significar muita coisa, mas Jesus quer que, independente do que vemos ou ouvimos, continuemos crendo nele e na sua palavra, e no seu cuidado e no seu amor por nós. Independente do que você está vendo, independente do que você está ouvindo, independente das notícias que estão chegando aos teus ouvidos hoje, por mais que sejam desanimadoras, a palavra de Jesus para você hoje, para nós hoje é: continue crendo, eu estou aqui. Eu queria, nesse momento, ressaltar 3 palavras de Jesus em especial. Primeiro é essa: continue crendo. Chegar notícia ruim, vai ter circunstância ruim, continue crendo. Tem hora que as coisas você vai navegar num mar tranquilo na sua vida, mas tem hora também que o mar fica bravo. Continue crendo. Porque esse é o grande desafio que a gente tem. Continuar crendo na adversidade. Continuar crendo naquilo que é o oposto do que os nossos olhos estão vendo. Continuar crendo que Deus está dizendo para você que Ele vai fazer justamente o contrário de tudo aquilo que estão dizendo para você que vai acontecer ou que já aconteceu. Continue crendo. Essa é a primeira palavra que você precisa guardar no teu coração hoje. Segunda palavra que eu queria ressaltar hoje aqui, está no versículo 38, na parte B. É justamente a palavra de Jesus quando Ele diz o seguinte: a criança não está morta, mas dorme. Alguém deve ter
buscado pulsação na menina. Alguém deve ter aberto os olhos e visto a pupila dilatada. Alguém deve ter confirmado, morreu. Mas Jesus, ele chega, riram dele quando ele disse isso. Porque quando ele chega lá, e essa já é uma realidade constatada pelas pessoas, Jesus diz o seguinte: a criança não está morta, mas dorme. E o que eu quero tirar dessa frase aqui é justamente o seguinte: uma coisa é o diagnóstico humano, outra coisa é o diagnóstico que Jesus dá sobre as situações da nossa vida. Porque o diagnóstico humano era: sua filha está morta, não tem jeito. Mas o diagnóstico de Jesus foi: a criança não está morta. Ela está morta para os homens, mas para mim ela dorme. Para mim tem jeito. Eu sou Deus. E a terceira palavra que a gente precisa guardar no nosso coração hoje é Talita Cumi. Menina, eu te digo, menina, eu te mando. É imperativo, é uma ordem. Cumi está no imperativo. Cumi está dizendo assim: levante. Lembra do que o centurião falou sobre a autoridade? Talita Cumi. Menina, eu te mando, levante. E esse é o final dessa palavra hoje, justamente para a gente guardar no nosso coração o seguinte: talvez existam algumas talitas mortas na sua vida, na sua casa. Continue crendo. Segunda coisa, talvez algumas pessoas já tenham te dado a notícia da morte dessa talita na sua vida. Mas Jesus está te dizendo: humanamente morreu, mas para mim pode estar dormindo, que a última palavra é minha. E eu queria encerrar com Talita Cumi, porque hoje talvez Deus possa estar dizendo, diante dessas talitas que você tem mortas dentro da tua vida: levanta. Jesus tem poder para dizer para o casamento que faliu, que morreu: Cumi, levanta, ressuscita. Jesus tem poder para dizer para a nossa vida com Deus, que desmoronou, que esfriou e que morreu: vida com Deus, Cumi, levanta. Jesus tem o poder de dizer para aquela pessoa que se perdeu no chamado que Deus um dia tinha para a sua própria vida: chamado, seja reavivado no coração, Cumi, levanta da morte. Porque tem algo que talvez já tenha morrido para você, meu irmão. Tem algo que talvez não tenha mais jeito nem para você, nem para os especialistas, nem para os médicos, nem para juiz, nem para ninguém. Mas o que Deus quer que você saia daqui hoje com uma certeza é que talvez tenha morrido para o mundo inteiro. Mas se para Ele dorme, Ele vai mandar levantar. Ele vai mandar acordar. E eu quero que, em nome de Jesus Cristo, nós possamos orar hoje, pedindo a Deus que, independente das circunstâncias e das notícias, das palavras que têm chegado para nós possamos continuar crendo. E que a nossa fé se torne cada dia mais firme no Senhor, apesar das circunstâncias e das dificuldades que nós tenhamos que enfrentar nessa vida. Porque a última palavra sempre será do Senhor. A última palavra na tua vida, na tua família. A última palavra na vida daquele filho, daquela filha. A última palavra na doença que está afetando alguém da tua família. A última palavra sempre será do Senhor. E eu queria que você ficasse de pé para a gente orar.
Queria que você fechasse seus olhos, você não se despertasse, mas que você hoje trouxesse à sua mente as talitas, ou a talita, que talvez seja essa circunstância impossível que você está vivendo. Que talvez seja nessa caminhada sua, seja justamente aquela circunstância que eu falei agora mesmo, que quando não dá para piorar, dá uma pioradinha. Quem sabe você se identificou com essa caminhada. Tá difícil, tá brabo, mas a partir do momento que você clamou a Jesus, Ele fez como fez com Jairo, Ele colocou a mão no teu ombro, Ele está aí, Ele está caminhando contigo. Pela fé, meu irmão, olha para o teu lado e veja Jesus. Pela fé, meu irmão, olha para o teu lado e entenda que Jesus, Ele aceitou o teu convite. Ele está indo na tua casa. Ele está entrando no teu problema. Ele está entrando contigo na tua dificuldade e você não está mais sozinho. Jesus está aí. Talvez a palavra que você tenha no teu coração guardada hoje seja simplesmente: não tem mais jeito, já morreu. E Jesus está falando, pode ter morrido para você. Pode realmente ter morrido. Pode ter realmente acabado. Pode ter restado somente cinza. Mas talvez Deus esteja olhando para essa circunstância e dizendo, para mim só está dormindo. Foi o que Jesus quis explicar para os seus discípulos quando Ele disse, vamos a Betânia, porque nosso amigo Lázaro dorme. Quando chegou lá, a notícia que foi trazida para Jesus é: Jesus morreu mesmo e já tem 4 dias e o corpo já está até cheirando mal. Mas Jesus já tinha dito, mas para mim dorme. Para mim está dormindo. E essa situação que você está vivendo hoje, talvez você tenha vindo aqui hoje simplesmente para ouvir de Jesus, está dormindo para mim. Eu sei que para você morreu, eu sei que você não tem mais o que fazer, eu sei que não tem mais recurso, eu sei que você não pode fazer essa talita levantar, mas para mim está dormindo e eu vou acordá-la desse sono. Continue crendo. Porque a única coisa que o inimigo quer é que você encare os seus problemas e deixe de crer em Jesus. Coisa que o inimigo mais quer é que você simplesmente se veja tão abalado com os seus problemas, que você diga, Jesus me deixou. Mas Ele é socorro bem presente na hora da tua angústia. Ele não te deixou. E se alguma voz estiver dizendo aí no teu íntimo agora, você foi deixado, Jesus te largou, diga com toda certeza do teu coração hoje, é mentira, porque a palavra de Deus me diz que Ele está presente nessa hora. Continue crendo, não pare de crer, continue crendo, porque o seu Deus não mudou porque as circunstâncias pioraram na tua vida. O teu Deus não mudou porque alguma coisa não deu certo na tua vida. Ele continua sendo o mesmo Deus. O teu Deus não mudou porque algumas coisas aconteceram diferentemente daquilo que você esperava. Teu Deus não mudou porque você foi traído. O teu Deus não mudou porque traíram a tua confiança. O teu Deus não mudou porque você tinha uma expectativa de que algo fosse de um jeito e acabou sendo de um outro jeito. Ele continua sendo Deus. E se Ele continua sendo Deus, eu repito, continue crendo nesse Deus Todo-Poderoso. Porque as suas circunstâncias não têm o poder de mudar
Deus, mas Deus tem o poder de mudar as suas circunstâncias. Entrega a tua talita para Jesus hoje. Chama Jesus hoje para entrar nesse problema. Você quer fazer isso hoje comigo? Você tem uma talita para entregar? Levante a sua mão aí onde você estiver. Eu quero orar com você. Você tem uma circunstância que você diz está morta, mas eu estou entendendo que Jesus hoje está querendo me dizer: para mim dorme. E eu quero continuar crendo no que Deus pode fazer, crendo no que Deus já está fazendo, crendo que Deus já está caminhando comigo dentro do meu problema, na direção da minha talita. E que essa talita ela pode acordar pelo poder de Deus e para a honra e glória do nome dele. Ela pode acordar, ela pode levantar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, assim como aquele centurião disse, Senhor, nós queremos dizer que nós compreendemos que o Senhor tem autoridade sobre tudo. O Senhor tem autoridade sobre as circunstâncias, o Senhor tem autoridade sobre as doenças, o Senhor tem autoridade, Senhor Deus, sobre todas as coisas. E por isso nós queremos, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te dizer: existem algumas situações que para nós já morreram, que para as pessoas que tentam nos ajudar já morreram. Nós não temos mais o que fazer, nós já gastamos o que tínhamos para gastar, nós já gastamos todos os nossos recursos e nós não sabemos mais o que fazer. Mas como Jairo, talvez hoje o Senhor seja a última esperança, e nós clamamos a Ti, Pai. E o que a Tua palavra nos diz hoje é isso: continue crendo. E nós queremos continuar crendo, Pai, que o Senhor está conosco, que o Senhor pode dizer para essa talita da nossa vida: levanta, e ela vai se levantar. Por isso, Deus, em nome de Jesus Cristo, por mais que as circunstâncias estejam me dizendo o contrário, eu sempre vou contrariar essas circunstâncias com a minha fé. Por mais, Senhor Deus, que as circunstâncias estejam me mostrando que está tudo indo para o abismo, eu vou continuar dizendo: não vai cair no abismo, vai tomar um outro rumo, porque o Senhor, o meu Deus, está comigo nessa hora. Por isso, Deus, toma as nossas talitas, nos ajude a continuarmos crendo que o Senhor nos chamou para uma caminhada. E o Senhor não nos fará, Senhor Deus, voltar de mãos vazias. Muito obrigado, Senhor, porque o grande milagre que o Senhor quer fazer hoje já começou a acontecer dentro dos nossos corações. Talvez a talita que estava morta em você fosse justamente a tua fé, que hoje o Senhor está dizendo: levanta e continue crendo em mim, porque eu sou o teu Deus, eu sou o teu Salvador. E eu te chamei com um propósito nessa terra. Obrigado, Jesus. Obrigado por aceitar o meu clamor e o meu convite para entrar comigo nessa caminhada. Obrigado por hoje o Senhor abrir os meus olhos e eu poder olhar para o lado e entender que Jesus está comigo. E que a dificuldade não significa que eu fui abandonado, mas a dificuldade me mostra que o meu Deus está junto comigo atravessando esse vale. Obrigado, Jesus. Aleluia. Que flui do teu grande amor, águas que correm no trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus e se
Obrigado, Jesus. Obrigado por tua palavra. Obrigado pela notícia que o Senhor traz para confrontar tantas notícias que a gente tem ouvido nesses dias. E a tua notícia, a tua boa nova hoje é que a menina não está morta, mas ela dorme. Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome. Se tem alguma situação, alguma circunstância que você tem dado como perdido, a partir de hoje leve em consideração essa palavra que você ouviu hoje e pense que talvez Jesus esteja olhando para a mesma circunstância e dizendo: para você está morta, filho, mas para mim dorme. Vamos caminhar. Na hora certa, essa talita vai levantar. Em nome de Jesus Cristo. É no tempo de Deus. Você pode aplaudir a Ele nessa hora. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Você pode sentar um minutinho. Queria fazer alguns avisos rapidamente. Por favor. Todo domingo de ceia, ou seja, segundo domingo, a gente faz uma arrecadação de alimentos. Terça-feira, inclusive, uma família já vem aqui pegar uma cesta básica. Já marquei com eles. Então, se você não trouxe no domingo, foi domingo passado, o segundo domingo, né? Você pode trazer qualquer dia. A gente coloca o domingo ali da ceia para não ficar pingando muito. Mas você pode trazer também qualquer dia, a gente vai estar ajudando essas famílias. Nós temos o nosso judô terça e quinta-feira, às 19h30. Nós estamos com vagas abertas para crianças a partir de 10 anos de idade. Se você conhece alguma criança que tem interesse em fazer judô, né, e ser aí um atleta, você pode trazer aqui para conversar com a gente. Nós temos a ginástica quarta-feira às 8h30 da manhã. Nós temos também a célula da juventude, segunda às 19h30, com o Paulo, e célula da intercessão aqui na igreja, terça-feira, 18h30. Pode passar. Nós estamos com esse sorteio aí, gente. E esse sorteio é na verdade, são 2 kits de Natura, né? São 2 kits de Natura. Nós vamos, num sorteio só, terão 2 ganhadores. Isso aqui é para ajudar numa obra que a gente está precisando fazer no telhado aqui de trás, para a gente voltar com as crianças lá para a salinha delas. Hoje, o telhado está vazando tudo, está molhando tudo embaixo, inclusive está estragando material, algumas coisas, a gente precisa o mais rápido possível fazer isso. Está nos grupos de WhatsApp aí da igreja, você pode procurar. O pessoal se animou no início, mais de uma semana para cá, parece que o pessoal meio que parou. Ainda tem um monte de número lá e a gente precisa fazer esse sorteio. Se Deus quiser, a gente vai fazer no domingo que vem, né? Então, se você pode ajudar, a forma de ajudar é através desse sorteio aí. E no final ainda tem aquela chance de ganhar lá um kit da Natura, beleza? E vamos orar por essas pessoas, amém? Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos apresentar essas vidas, agradecer pela recuperação da Rani, pedir que o Senhor esteja abrindo as portas, onde estiver essa porta do Senhor, para ela fazer essa cirurgia, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar cuidando também da Lorena, também dessas pessoas que estão aqui, o nome delas chegando para nós, pedindo por saúde. Que o Senhor esteja ali, Senhor Deus, repreendendo todo o mal, trazendo, Senhor, uma unção de cura sobre a vida delas, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa alcançá-las para a glória do Teu nome, pela vida espiritual também dessas pessoas. Que o Senhor esteja visitando esse Senhor, que o Senhor esteja soprando o Teu vento sobre essa brasa que está se apagando espiritual, e que Ele possa, Senhor Deus, que esse fogo possa, Senhor Deus, ser forte de novo na vida espiritual dessas pessoas. Toma cada uma dessas vidas, toma aqueles também que estão sendo apresentados a Ti nesse instante,
pelos teus filhos em oração, e que no nome de Jesus o Senhor nos ajude a continuarmos crendo apesar das circunstâncias. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite. Que o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos? Tem cantina hoje, ó, salgado com refrigerante, R$7, você pode dar uma passadinha lá. Que Deus te abençoe e te guarde, que você tenha uma semana abençoada com o Senhor e continue crendo, em nome de Jesus. Vão na paz do Senhor. Deus abençoe.